Bom dia, o meu nome é Heberto Luiz Matheus Pascoal, aluno do terceiro período do curso de Ciência da Computação na UFOP. E este é o vídeo pitch do projeto de iniciação científica sobre o qual trabalhei este ano, com o professor orientador Fernando Cortes Sica. O título do trabalho é Uma abordagem de compressão lossless para dados de sensores em dispositivos de borda. Para este pitch, o roteiro será tão qual é no documento do trabalho. Assim, eu vou falar brevemente sobre a introdução, sobre o objetivo do trabalho, sobre o aspecto de compressão de dados, referente ao referencial teórico, sobre a metodologia do trabalho, e sobre os resultados espaciais obtidos e sobre a conclusão. Basicamente, a ideia é minimizar o consumo energético dando atenção para o volume de dados que estão sob transmissão na rede. E isso uma vez que o custo de energéticos de networking de dispositivos de borda é um dos principais fatores nesse sentido. Basearemos-nos no ESP32, que tem bastante relevância hoje em dia por ser acessível e eficiente energeticamente, e no sensor de dados espaciais térmicos MPU-6050. Os objetivos do trabalho são desenvolver uma interface de compressão de dados de valores flutuantes dos sensores para o ESP32 e identificar os pontos que são paralelizáveis e considerar a aceleração de hardware correspondente. A ideia da compressão de dados é aproveitar a redundância inerente a uma coleta de dados de forma a representar com menos informação. Como os dados aos quais analisaremos serão do tipo de localização, isto é, aceleração no espaço e aceleração angular, no MPU 6050, normalmente espera-se precisão. Com efeito, estaremos falando de compressão lossless, ou sem perdas, a fim de garantir a integridade dos dados no momento posterior de descompressão. No âmbito de algoritmos de compressão lossless, a codificação de Huffman é o principal conceito. Isso porque a codificação minimiza códigos de redundâncias pela probabilidade de aparição. Neste trabalho, empregaremos somente a codificação de Huffman em virtude de algoritmos de compressão mais sofisticados, lossless, claro, se basearem ou integrarem a própria codificação. Na metodologia do trabalho, empregamos diferentes métodos de representação do volume de dados baseados no algoritmo e no esquema de buffers de entrada e saída. O de entrada sendo o armazenamento da informação original e o de saída a mensagem em si que será enviada pela rede. O primeiro método foi a representação integral em cadeia de caracteres, não assumidamente por ser o melhor, mas principalmente para efeito de contraste posterior. O alfabeto continha 14 caracteres, sobre o qual a codificação de Huffman tradicional foi aplicada sobre. Com efeito de estudo, pensou-se em duas versões com o clássico trade-off espaço-tempo concernendo isso. Seguidamente, baseada na similaridade dos valores numéricos no conjunto de dados, tentou-se buscar representações mais eficientes. Com efeito, apresenta-se o método da transformação da diferença discreta, em que, mais do que armazenar os valores em si, somente o faríamos com os valores iniciais e a diferença discreta a cada passo. Pela natureza da estrutura de dados desses números C em ponto flutuante, houve necessidade de os truncar. Basicamente, trabalhamos com duas casas decimais de precisão. A partir disto, resolveu-se o problema bem óbvio dessa representação, os overflows e underflows, basicamente a extrapolação dos limites. Isso quer dizer que, ao passo de tentarmos destinar a menor representação numérica para o conjunto de dados discretizado, não se poderia garantir que seria suficiente, em todos os casos. Impôs-se representar o valor da diferença com 1 byte, em uma tentativa de se garantir um alfabeto de tamanho adequado, nem tão pequeno nem tão grande. Para aplicações que dependerão necessariamente de associar a cada valor a um quadro de tempo, a informação sobre a divisão tem de ser transmitida junto ao valor numérico. Disto, consideramos usar 7 bits integralmente para o número e 1 bit para esse indicador. Agora, sobre aspectos de paralelização como objetivo da aceleração de hardware. A representação em cadeia de caracteres pode ser paralelizada quanto à determinação da frequência associada a cada caractere, no processo de codificação e novamente no processo de substituição de símbolos, ou seja, compressão. O método da diferença discreta considera e armazena somente a diferença a cada passo, salvo os valores iniciais. Uma vez feito isso, os mesmos procedimentos anteriores podem ser aplicados. Além disso, o cálculo da diferença e adição ao buffer de entrada pode ser paralelizado em 7 threads diferentes, de forma constante, e assim é potencialmente alvo de aceleração de hardware. Considerando que cada codificação se fará em função da dimensão de medida somente, pode-se considerar 7 partições iguais dos buffers de entrada e saída sobre os quais cada compressão se faria, nesse caso. Com efeito, todo o processo de codificação em si torna-se passivo de aceleração de hardware nesse sentido. Devido às dificuldades e contratempos encontrados durante a realização do projeto, não foi possível realizar experimentos extensos com o microcontrolador conforme inicialmente entendido. Contudo, simulações dos testes puderam ser montadas e sobre elas os resultados analisados devidamente. Para tanto, os dois métodos de representação em caracteres, versão uni e bidirecionais, o método da diferença discreta sem e com expansão temporal foram testados e comparados. Como se esperado, a representação dos valores numéricos como strings possui fatores de compressão menores que os dos métodos de discretização das diferenças em si, e isso em um fator de aproximadamente 2 vezes.
Entre si, a transformação bidirecional, por um incremento de um fator de compressão de 2,47%, resultou em um incremento de tempo de 339%. Contudo, um pacote a menos na rede urgiu de ser enviado. O método da transformação pela discretização da diferença sem expansão apresentou um fator de compressão de 62% e, o com expansão, de 60%. Isso em virtude de os valores excêntricos poderem ser distribuídos em uma menor quantidade de amostras fictícias no caso sem expansão. Em síntese, nesse trabalho, uma nova abordagem para a compressão sem perdas a partir de dados foi proposta. Como o tempo de processamento se relaciona com o gasto energético de dispositivos de borda, os menores tempos de codificação são almejados. Como a intenção é uma atuação em tempo real da compressão, o tempo de processamento alcançado é suficiente para fazer isso possível, questão de milissegundos. E com um fator de compressão de mais 60%, os métodos propostos nesse trabalho são satisfatórios no sentido empregado. Embora a paralelização não pudesse ser explorada como se queria, pode-se ver que a cadeia de processamento de algoritmo em questão é passível de ser paralelizável para ainda mais ganhos em performance. Sobre trabalhos futuros. A pesquisa desse trabalho continuará com a implementação da paralelização e o esquema de aceleração de hardware para a metodologia exposta, para melhores inferências e medidas esclarecedoras. Em agradecimento ao FOP e ao Programa de Introdução à Pesquisa PIP, também ao meu orientador do Projeto SICA.